Oi, para você que tá aí do outro lado, tá começando mais um podcast Nota 1000, que faz parte do nosso projeto Nota 10. A gente sempre trazendo esses conteúdos relacionados ao Enem e dessa vez não é tanta preparação da prova, mas como você entender a sua nota. A gente fazendo um pós-prova aí para você também que acompanha o nosso Nota 10. E hoje eu tô recebendo novamente Tereza Gurgel, ela que é mentora, tá aqui somando ao nosso podcast Nota 1000. E hoje ela vai fazer assim desvendar um mistério, né? Que é a famosa TRI. Polêmica. Pra quem tá estudando pro Enem, você já com certeza já deve ter escutado essa palavrinha e deve ter tido um pânico, né? Mas pra quem não sabe, como a gente tava conversando, muitas pessoas que acompanham também o Enem, mas não entendem muito bem como é que isso funciona. Então, Tereza, vamos desvendar esse mistério e explicar o que é esta bendita TRI. Então, vamos lá. O Enem, ele é uma prova, inicialmente ele foi feito para avaliar o ensino médio, né? Ele não era necessariamente a prova de acesso à universidade pública. A gente tinha muitos vestibulares antes. Quando o Enem ele passa a ser uma prova para acesso à faculdade pública, eu não sei se vocês concordam comigo, mas seria muito estranho a gente botar por acertos. São muitas pessoas, é uma prova de nível nacional. Então, imagine o quantidade de empates que nós teríamos, quem seria considerado o mais apto. Então, o Enem, ele criou, né, o INEP criou a teoria de resposta ao item. Como é que ela funciona mais ou menos? Ela considera que a proficiência do aluno com base no nível de questões que ele acerta. Então, subentende-se que eu começo a entender um assunto a partir da base dele. Um assunto que é mais fácil, eu começo a entender, por exemplo, pela matemática, as operações básicas. Eu começo aprendendo a somar, a subtrair, multiplicar, para que depois eu aprenda as funções, a geometria, né? Eu não posso calcular, por exemplo, a área de alguma coisa se eu não souber multiplicar. As operações. Exatamente. Né? Então, essa é a ideia da teoria de resposta ao item. Então, o que acontece na prova do Enem? Ela tem 3 níveis de dificuldade distribuídas no meio da prova, as questões fáceis, médias e difíceis. Ser classificado assim depende de muitos fatores, inclusive a gente já falou sobre isso. Então, depende, por exemplo, da porcentagem de acertos que aquela questão teve no pré-teste dela. Às vezes, a quantidade de acertos que ela teve depois que a prova foi aplicada. Depende, às vezes, da matéria, às vezes, do tempo que demora para fazer aquela questão. O Enem tem o que a gente chama de matriz de referência, que tem as competências e as habilidades necessárias para responder as questões da prova. Então, às vezes, quando... Que, inclusive, está no edital do Isso, está né? Gratuito lá, baixa. Matriz de referência, tá lá, para todo mundo ver. Tem questões que já nasceram associando mais de uma habilidade, mais de uma competência. Isso já coloca ela como uma questão média, como uma questão difícil. Então, existem vários fatores. Para o Enem, as questões fáceis valem mais. Elas têm um valor maior, porque o Enem entende que acerta a questão fácil aquele que tem a base, aquele que tem o conhecimento básico para responder as questões. As médias e as difíceis, o Enem entende de que maneira. O aluno só pode acertar uma questão mais difícil se ele sabe a base. Então, se você acerta uma questão, por exemplo, nesse exemplo que eu citei, de geometria plana, que pediu uma área, eu quero calcular a área dessa mesa. Para calcular a área da mesa, eu preciso de multiplicação. Então, eu acerto essa questão, mas eu erro uma questão que era preciso só multiplicar. Como pode, em uma questão, você ter tido a competência da multiplicação associada até a outras coisas, e na questão que pedia só a multiplicação você não conseguiu fazer. Então, o Enem entende que quando se acerta uma questão difícil e se erra uma questão fácil, essa questão difícil foi acertada no chute. Esse tema é muito polêmico, porque a gente precisa entender, pessoal, que isso é um critério estatístico. Então, às vezes, o aluno diz assim, mas eu não chutei, eu acertei porque eu sabia. E essa aqui foi uma desatenção. Paciência. Eu preciso de critério estatístico. O Enem é uma prova que usa estatística, que usa matemática para calcular a média das pessoas. Então, às vezes, isso que dá um pouco de angústia nos alunos, porque eles dizem, Tete, eu não errei porque eu chutei, eu sabia fazer, mas é estatística, entendeu? Ele considera que estatisticamente não tem sentido esse teu acerto. E aí, como é que funciona o TRI? É uma conta muito complexa, usa muitos critérios, e eu acho que nem vale tanto a pena a gente ficar falando disso para os alunos, porque às vezes eles dedicam mais tempo a criar teorias sobre o TRI do que estudando propriamente dito, fazendo as questões para aprender a fazer faz média difícil, eu vou fazer todas.
Mas assim, as questões fáceis, elas são fáceis. Você lê, você identifica qual é o tema da questão, você entende o que ela está te pedindo, as alternativas são claras, você não precisa associar 2, 3, 4 ideias, ela é clara. A gente falou, inclusive, isso. A questão fácil, ela foi feita para ser fácil. Pessoal, o Enem, apesar de, assim, quando a gente fala de Enem, e minha opinião é meio enviesada no sentido de que eu trabalho muito para pessoas que querem cursos muito concorridos, né? E aí essas pessoas, elas esquecem muitas vezes de que o Enem é feito para todo mundo, para todos os cursos, para pessoas de todas as escolaridades, de todos os níveis de alfabetização. Então, o Enem, sim, tem questões que precisam chegar nessas pessoas, e essas questões existem na prova. E, inclusive, para mim, essa questão pode ser fácil, mas para essa outra pessoa pode não ser. Uma pessoa que não teve tanto acesso à educação, uma pessoa que está fazendo o Enem, decidiu fazer ali no meio da vida dela, porque quer mudar de vida, não teve tanto estudo. Então, para ela, inclusive, essa questão nem vai ser fácil. Mas estatisticamente ela vai ser, entende? Então as questões, por mais que a gente tenha a nossa subjetividade de olhar e dizer, poxa, isso aqui é muito fácil para mim, mas às vezes estatisticamente, quando eu penso numa população brasileira que no geral não tem tanto acesso à educação, e quando tem de forma desigual, exatamente, e essas pessoas não acham tão fácil assim. Então a gente também precisa lembrar disso. E esse é um ponto, essas questões existem na prova. Inclusive eu tô falando para você que teve dificuldade na sua vida do estudo, que não teve tanto acesso. Existem questões na prova que você vai conseguir fazer. Se você não souber, não faça. Mas existem as questões que essas pessoas vão saber fazer. Tanto é que, uma coisa interessante, em 2023, eu estou olhando aqui um alô aí para o professor Fredão, professor de matemática lá de Brasília. O Instagram dele é Professor Fredão. Ele posta muita coisa sobre TRI, muita coisa mesmo. E um dos posts dele, eu estou olhando aqui, ele fez um post mostrando qual foi a nota que as pessoas receberam por acerto. Ano passado, 762 pessoas acertaram uma questão na prova de matemática. E essa nota chegou até 369. Então, veja, o Enem entende isso também. O Enem sabe que existem pessoas que vão acertar pouquíssimas questões, mas ele ainda dá uma nota lá. Essa nota não fica zero, entendeu? Ninguém zera a prova do Enem. É isso que eu tô querendo dizer. Justamente por conta desse entendimento. Todas as questões. Mas, inclusive, anos que tiveram todos os erros, a nota não veio zerada. Não veio zerada. Assim, ano passado, pelo que eu tô vendo aqui, todos foram zerados. Mas já teve ano, assim, de uma questão já lhe dá uma nota muito grande. Entendeu? Assim, considerando o que a gente poderia chegar. Por exemplo, aqui em matemática, que costuma ser a maior nota, veio 369. Né? Pra você ver, assim, que em uma questão. Então, ache a sua questão. Ache 1, 2, 3, que você vai construindo sua pontuação, entendeu? O negócio é achar a sua questão. Exatamente. O grande desafio é isso, né? Eu costumo dizer que é a pergunta de $1 milhão. Como classificar uma questão fácil, média e difícil? Depende de muitos fatores. E também, falando sobre isso, né, pessoal? É por conta desses fatores que eu citei, que às vezes, Tiffany acerta mais que eu e tira uma nota menor. Isso é uma grande polêmica. Toda vez que sai o TRI, e eu já estou adiantando que isso vai acontecer, a gente abre o Instagram do INEP e são comentários do tipo, poxa, eu acertei muito mais em linguagens e minha nota veio maior em matemática. Acertei 10 questões a mais em linguagens e minha nota em matemática veio maior. Então vamos lá, primeira coisa. As notas de segundo dia, no geral, são maiores, as notas de natureza e matemática. Então não se espante se você tiver acertado. Por exemplo, vou falar aqui do 369 de quem acertou uma questão em matemática. Em humanas, o 369, em linguagens, perdão, só apareceu em quem acertou 3. Então, tipo assim, com uma questão em matemática eu consigo tirar mais do que quem fez 3 em humanas e linguagens. Então, não se espante. Se mesmo acertando menos, isso parece uma coisa simples para algumas pessoas que entendem mais da prova, mas muitas pessoas não sabem disso. Eu posso acertar 10 questões a mais em linguagens do que em matemática. E minha nota de matemática vem maior. Isso, no geral, acontece porque a média de acertos do segundo dia na população brasileira ela é menor. Então, quando eu pego quantas questões, em média, os brasileiros acertam na prova. Quando a gente vê linguagens e humanas, geralmente é um pouquinho maior. Depende muito de ano para ano, do nível que veio a prova. Mas, no geral, o segundo dia sempre vem bem baixo. Sempre vem bem baixo. Então, é como se cada questão, sob o olhar do INEP, valesse muito de matemática, entendeu? Ele entende que, para acertar aquela questão, realmente, o brasileiro, ele teve grande aptidão. Porque, no geral, a média de acertos é muito baixa, certo? Então, aqui trazendo um dado para vocês, a maior nota de matemática do Enem 2023, né, foi uma pessoa que acertou 44 questões, né? Uma.
Isso, errou uma. Inclusive, acho que teve uma questão anulada, se eu não me engano. Aí eu acho que é por isso que não botaram ninguém 45, mas não tenho certeza não, mas acho que foi. A maior nota foi 958,6. Então, se você acertasse todas as questões da prova de matemática naquele ano, você tirava 958. Em natureza, quem fez 45, ou seja, acertou todas, tirou 868. É uma nota menor do que a prova de matemática. Teve um ano que a nota de matemática de quem fez 45 passou de 1.000 pontos. Isso, naquele ano ali, foi um dos anos que a gente mais discutiu o TRI, porque diziam assim, a nota da redação é a maior. Naquele ano não foi. Dava para tirar mais em matemática do que na redação, porque a nota máxima passou de 1.000. Justamente porque, no geral, assim, de maneira bem simples, a média de acertos foi tão baixa que quem fez muito mesmo. E aí a régua passou do 1.000. E aí essa pessoa recebeu uma nota acima de 1.000 pontos na redação. Aí trazendo para vocês essa discrepância. Em humanas, quem fez 45 ficou com 823. Olha a diferença de 890, de 880. E linguagens, 820, que linguagens geralmente é a menor nota mesmo. Então, não se espante se você tem essa discrepância de notas, mesmo com a diferença dos acertos. Isso vai acontecer. E também, aí vem a parte mais polêmica do TRI. Ah, porque tal pessoa acertou mais do que eu. E eu tirei mais. Também acontece. Depende das questões que vocês acertaram. Às vezes a pessoa acertou questões mais difíceis e a nota dela não veio tão boa. Tem anos, pessoal, assim, para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar aqui um dado para vocês na prova de matemática, tá? Eu tô lendo aqui o post do Fredão, que eu já mostrei para vocês. Uma pessoa com 31 questões, a nota máxima que ela chegou a tirar foi 809. Ela acertou 31 questões da prova e a nota dela foi quase 810. Teve gente com 37 que ficou com 801. Caramba. Isso acontece, porque essa pessoa do 31, a gente diz que ela teve mais proficiência na hora de escolher as questões. Ela escolheu questões mais fáceis, ela escolheu questões que a cobrança era mais fácil de ser feita. Essa pessoa do 37, talvez essas 8 questões que ela errou, né, para completar as 45, sejam questões fáceis. Ela perdeu questões fáceis. Às vezes porque tá no final da prova, não deu tempo eu chegar, e aí eu perco. Mas isso acontece muito. E outra coisa que eu também quero falar, porque todo ano, né, eu estudo Enem desde 2014 e todos os anos é a mesma coisa. Eu acertei mais que ano passado e minha nota caiu. O TRI é 1 para cada ano. Então eu tô trazendo esses dados aqui porque a gente não tem 2024 ainda. Mas se vocês olharem, inclusive o Instagram dele, vocês vão ver que cada ano muda. Tem ano que a nota de matemática máxima é maior, tem ano que a nota máxima é menor. Então isso depende do ano. Então também não se espante se você tiver uma queda no número de acertos, mas a nota aumente, ou o contrário, eu aumento meus acertos e a nota cair. Inclusive foi isso que aconteceu comigo, porque quando eu tava no meu último ano de cursinho, do segundo pro terceiro, a minha nota aumentou pouquíssimo. Tipo assim, aumentou 6 pontos. E eu tinha ficado super longe no segundo ano de cursinho. Então eu falei, meu amigo, se eu só subir 6 pontos no curso concorrido, como é o que eu quero, eu não vou passar. Só que, na verdade, as médias no geral estavam muito baixas. Então, na verdade, subir 6 pontos naquele ano foi subir muito. Porque todo mundo teve uma queda na nota. Tanto que deu certo. Com pouquíssimos pontos a mais, eu saí de 200 na lista para 60 e pouco que eu passei, que eu fiquei lá nas vagas. Então, depende disso também. Por isso até que a gente não indica que o aluno se desespere, assim, quando ele vê a nota, quando ele vê o número de acertos. Quiser corrigir a prova, primeira dica, espere o gabarito oficial. Eu sempre indico isso. Ah, mas eu quero corrigir com o cursinho tal, que vai soltar por sua conta e risco. Eu indico esperar o oficial. Esperou o oficial, espere o TRI. Nada está perdido. O TRI, ele é um vilão para uns, uma mãe para outros, né? Então, espere o TRI sair lá em janeiro, que é quando ele vai sair. Espere a nota. Espere também comparar com outras pessoas, porque no meu ano a nota saiu 2 horas da manhã, tipo 2 e pouco. Quando eu calculei minha média, eu chorava tanto. Disse, meu Deus, eu não acredito que eu vou para outro ano de cursinho. Será que eu consigo? Será que minha mãe vai ter como me manter lá fazendo cursinho? Mandei mensagem para o meu professor de matemática na época, que era muito meu amigo, desesperada. No outro dia, eu fui dormir. Quando eu acordei, eu digo, epa, nem todo mundo tá com a nota tão lá em cima como ano passado. Acho que, no geral, as médias caíram. E, justamente, eu me desesperei sem saber como é que tava aquele ano. Então, quando o INEP divulgou a nota máxima daquele ano, o INEP sempre divulga, qual a nota máxima de linguagem, qual a nota mínima. E aí eu vi, opa, tá bem menor que ano passado. Então, a tendência era que as médias também caíssem. Entendeu? Então, essas 3 dicas. Tentar esperar o gabarito oficial. Lembrando, sim, gente, um detalhe. Muita gente não sai com a prova.
Porque para você poder sair com a prova no Enem, você tem um tempo de permanência lá. Então, se você não saiu com a prova, não tem nem como corrigir, né? Esqueça. Ou então você pega a prova na internet, baixa, dá uma olhadinha, olha essas correções que os professores fazem, só para ter uma ideia, assim, lembrar mais ou menos o que é que você marcou. Mas, no geral, o que vai determinar é o TRI. Essa nota que é calculada, como eu disse, por diversos fatores, né? Você falando, eu lembrei de uma coisa que minha psicóloga falou esses dias, que ela falou assim, que eu queria ter certeza de tudo e a gente só tem certeza vivendo. Aí eu lembrei muito disso, porque por mais que a gente tenha essa noção de que uma questão mais fácil vale mais, uma questão mais difícil vale menos, que a gente tenha o histórico da TRI dos outros anos, a gente só vai saber quando acontecer, né? Porque assim, a nota por exemplo, uma questão fácil, a gente sabe que vai ter uma pontuação a mais, né? Que é a que vale mais. Mas a gente só vai saber de fato quanto ela vale quando... Exatamente. Eu queria que você explicasse isso, né? Porque a nota do item, ela só vai ser definida com a execução da prova. É porque assim, o TRI é um assunto meio complexo, mas não é como se cada item valesse algo. É como se fosse a construção que você vai fazendo nos itens que lhe dá a tua pontuação. Entendeu? É como se o Enem colocasse todas as notas numa régua e essa régua você precisa preencher nessa régua mais itens no nível mais fácil do que no nível mais difícil. Então, dá para pensar que é como se cada item valesse alguma coisa, mas no geral não é assim. Só que é importante falar isso porque às vezes a pessoa pensa assim, essa questão é difícil. E aí eu vou chutar errado, de propósito. Eu sei qual é a resposta, mas eu vou chutar errado porque eu rasurei uma fácil. É sempre assim, a sua nota sempre vai aumentar com relação a ela, conforme eu vou somando questões, mesmo que seja uma questão difícil. Então, por exemplo, se eu fizer 22, com as questões que eu escolhi, ou 23, eu vou tirar a nota maior se eu acertar 23, mesmo que essa 23ª seja a mais difícil. Agora, não necessariamente com relação a você que fez 22, a minha nota vai subir. Tá entendendo? Então, às vezes a pessoa erra de propósito. Ela diz, não, eu vou errar de propósito porque eu errei uma faixa aqui. Uma faixa pra compensar. Pra compensar. Não existe isso. Em relação à sua nota, tá? Eu tô tentando explicar isso, assim. Porque a sua nota vai subir pouco, mas ela vai subir. Então, porque se fosse assim, a gente errava de propostas difíceis, entendeu? Não tem sentido isso. Agora, com relação a outras pessoas, porque outras pessoas escolheram outras questões, aí tem essa variação de nota. Mas a sua nota em si, se você adicionar mais um item, ela vai subir. Então, é como se cada item valesse alguma coisa. Mas, no geral, é a conformação, entendeu? Por isso que o TRI é um assunto complexo. Algumas pessoas questionam muito o INEP. Será que existe mesmo? Teve um ano, inclusive, que foi o ano que eu passei, inclusive, que saíram, eles trocaram a nota de uma escola. Tipo, parece que toda a prova da Enem vem com um código, né? Um código de barras. E aí foi lançado o código de barras de uma sala na outra. E os alunos acharam esquisito, porque eu acertei tantas, minha nota veio muito abaixo. Então, assim, era coisas bem discrepantes. Tipo, acertei 40 questões de uma prova de 45, minha nota veio 300. Isso é esquisito. Só que isso abriu margem para muitos questionamentos. Então acertei isso, tirei isso. Mas assim, pessoal, no geral, são coisas normais de acontecer. Você tem uma pontuação muito alta e sua nota não viu o que você espera. Às vezes os itens que você escolheu, os componentes que você escolheu não eram os mais fáceis. Então, assim, eu já falo isso porque isso gera muito questionamento sobre o Enem, sabe? E eu já estou adiantando que é super normal que aconteça. Uma coisa que vai acontecer é isso, né? Vai ter gente que vai ser beneficiado, no sentido de, poxa, a pessoa acertou bem pouquinho e a nota veio muito alta. Isso vai acontecer também, entendeu? Então, tem pessoas que são favorecidas pelo TRI, tem um estilo de prova, tem um estilo de vida que é favorecido pelo TRI, tem pessoas que não. Vou dar um exemplo. Eu tinha um mentorando que ele era engenheiro e foi fazer a prova de matemática. Então, naturalmente, ele tinha uma aptidão muito boa para questões complexas e certos tipos de tema, que normalmente no Enem são mais difíceis. E as questões mais básicas, ele achava que não tinha como ser tão básico uma prova como aquela, que era o que eu estava falando no início. Então, ele errava as fáceis. Porque ele diz, não é possível. E ele ficava, sabe como ele diz, procurando cabelo em ovo, pelo em ovo, pronto. Era isso que ele fazia. E as outras mais difíceis, que normalmente os alunos têm muita dificuldade, ele fazia como se nada, usando as ferramentas da engenharia, né? E esse aluno sempre teve dificuldade no TRI. Por quê? Acertava as médias e as difíceis e errava um monte de fácil. Então, às vezes a formação da pessoa interfere na escolha que ela faz, entendeu? Uhum. Outro exemplo são as pessoas, por exemplo, da área de humanas, né, que vão fazer a prova. Às vezes a sua opinião é enviesada, você acha uma questão muito fácil, mas ela é muito difícil, muito complexa, sabe?
E aí o aluno, ele já acha outra mais fácil, que você também se questionou. Eita, será que é só isso aqui que o Enem tá me pedindo? Entendeu? Quando o tema da redação vem muito fácil também, né? E isso é outro ponto, tá, pessoal? A redação do Enem, ela tem notas determinadas, né? Você não pode tirar, por exemplo, 730 na redação, né? As pontuações, elas são tiradas no intervalo definido. A maior nota que você pode tirar é 1.000. A redação pode ser zerada, tá? Então, a nota da redação, ela vai de 0 a 1.000. E como é que eu calculo a minha média? Né? Tipo, eu abri passou o Enem, corrigi minha prova, vão sair minhas notas. Eu vou somar todos os itens, então eu vou somar minha nota em linguagens, somar minha nota em humanas, somar minha nota de natureza, matemática e redação. E eu vou dividir por 5. Essa é a minha média simples. A maioria das faculdades, quando começa o SISU, elas colocam um peso na área. Então, por exemplo, eu faço medicina, minha área é de exatas, minha área é de biológicas. Então, naturalmente, as faculdades, elas colocam... É como se a nota de ciências da natureza valesse mais. Uma pessoa que vai, por exemplo, para o direito, para a história, para o jornalismo, normalmente, as notas de primeiro dia, redação, linguagens e humanas, elas têm um peso maior. E aí existem alguns sites que calculam isso mais facilmente, tipo, calcular minha média para a faculdade tal, para não precisar fazer. Mas basicamente o que é que você vai fazer? Você vai procurar quais são os pesos da sua faculdade para o curso que você quer. Isso varia de curso para curso e de faculdade para faculdade. Trazendo aqui para Mossoró, os cursos que se repetem na UERN e na UFESA não têm o mesmo peso. Então, você tem que achar qual o peso que você quer. Você multiplica a sua nota por aquele peso, né? Então, linguagens é peso 2. Eu vou multiplicar a minha nota por 2 e somar com as respectivas notas multiplicadas pelo seu peso. E eu divido pela soma dos pesos. Então, eu somo lá, peso 2 com peso 1, com peso 2, com peso 1, com peso 2, somo e divido. Às vezes é complexo falando, mas se tivesse podendo mostrar aqui seria mais fácil. Mas como eu falei, quem quiser, tem sites que fazem isso de maneira mais fácil. É essa nota que vai para o SISU. Então, quando a gente abrir o SISU, você vai colocar a sua nota. No SISU, a média é calculada automaticamente. Se você optou pelo seu curso naquela faculdade, ele já vai mostrar a sua média lá. Mas para se planejar, geralmente as pessoas anotam, em tal lugar ficou essa nota. Tal lugar ficou essa nota. Então, o SISU já faz sozinho, tá? E é essa média que vai para o SISU, tá? O que vai para o SISU não é número de acertos nem nada. É a minha média e essa média muda. Então, às vezes a pessoa diz, eita, essa faculdade aqui eu botei minha nota ficou mais baixa. Provavelmente por conta dos pesos, da diferença que foi feita aquela média. Então, também não estranhem. Tipo, eu tinha certeza que eu ia passar nesse lugar aqui porque minha nota estava maior quando eu vi. Aí, quando eu cliquei, não estava passando. Provavelmente porque o peso diminuiu sua nota. É incrível como sua nota nunca é a sua nota final, né? Pois é, exatamente. Porque não importa quantos você acertou, que você não vai saber a sua nota. Aí sai a TRI, também não é a sua nota final. Aí sai o resultado, não é a sua nota final, porque o SISU ainda mexe. Então, gente, o Enem são muitos pratos, né, que a gente tem que equilibrar. E o pior de tudo, assim, é que por conta da correção da redação, da nota do TRI, são coisas que só saem. Tem lista que roda até abril. Então, pensa assim, no aluno que está estudando desde janeiro, passou o ano estudando, fez a prova, ele não passa, gente, bem o ano novo, ele não passa bem o Natal, porque ele está pensando, a nota vai sair. Depois que a nota sai, você ainda tem que passar pelos dias de SISU. Depois, aí o SISU fecha. Aí espera sair o resultado. Aí espera a lista de espera. Então, e o ano começa. Aí você fica, eu começo a estudar ou eu espero? Então, gente, sério, estudar pro Enem, eu sei porque eu passei por isso, é um desafio. Porque nunca rapaz, até você... Nunca, rapaz, até o dia da matrícula... Gente, quando eu fui fazer minha matrícula, era um desespero, porque eu ficava conferindo 1000 vezes. Eu tava em Recife, alguma coisa vai dar errado. Meu Deus, pai, será que tá certo? Eu imprimi 3 vezes todos os papéis, botei 3 pastas diferentes, que é essa pasta que cai no chão. Gente, sério, desesperador. Até você ver, matriculado, não há paz. A verdade é essa. E depois você começa a faculdade, você descobre que não há paz. Que não há paz mesmo, né? Mas esse a gente deixa no... Spoilers. Isso aí é uma coisa pra a sua versão do futuro se preocupar, né? Mas assim, isso é até importante falar para que as pessoas entendam também um pouco os estudantes, né, pessoal? Assim, eu tô falando aqui pros pais, pros colegas. Gente, é um momento muito angustiante, sabe? Assim, às vezes a gente não compreende tão bem que a pessoa tá mais sozinha, que a pessoa tá mais reservada, fica perguntando a nota. Aí, tá dando certo? Tá, sabe? Evitem um pouco. Assim, se a pessoa quiser falar, ela vai falar.
entendeu? Então é uma coisa, eu vivi isso, vivo ainda dentro da minha casa, vivo com os meus alunos e assim, se a pessoa quiser falar, ela vai falar, sabe? Então assim, às vezes, e é muito difícil para o aluno do Enem, até porque as pessoas são meio incompreensíveis, porque o aluno diz, a pessoa diz assim, deu certo, aí você diz, não sei, porque não saiu o TRI, a pessoa não tá mentindo, ela realmente não sabe se deu certo. Porque ela pode ter. Porque não necessariamente ela tem acertado. Exatamente. 40 questões vai dizer. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa diz assim, você não gosta de. Os pais, né? Você responde grosso, mas ele realmente não sabe. Aí sai a nota do SISU. E aí, meu filho, vai dar certo? Não sei. Aí digo, menino, mas ele não sabe mesmo, sabe? Tipo, ele não tá mentindo. Às vezes ele não quer falar, mas a verdade é essa, ele não sabe. Não tem como saber, assim. Lógico, se minha nota for absurdamente alta e nos primeiros dias de SISU eu já estiver lá em cima, que também depende da modalidade que eu tô competindo, porque as cotas se dividem, isso também é importante. As cotas se dividem em várias modalidades. Sugiro que vocês leiam cada modalidade. Então, tem uma modalidade só para quem fez escola pública. Tem outra modalidade para quem fez escola pública e tem a cota de renda, que teve uma alteração. Porque antes eu acho que era até 2 salários mínimos e teve uma diminuição, ou era 1,5 e foi para 1. Dei uma olhadinha disso. Como é que calcula essa média na renda da casa? Tem cota que vai entrar a escola pública, a renda e a raça, né, que a gente chama de PPI, que é preto, pardo, indígena. Esse é o nome da cota, tá, gente? Então, e aí essa cota tem a avaliação da banca racial, que pode te barrar, né, indeferir ou não, que também depende de faculdade para faculdade. Sim. A gente sabe disso. Tem bancas muito mais exigentes, digamos assim, se é que eu posso falar desse jeito, do que outras. Mais rigorosas. Mais rigorosas, isso, exatamente. Por exemplo, para considerar uma pessoa parda, eles são mais criteriosos. Eles realmente querem oferecer aquela cota para a pessoa que é considerada parda mesmo, que teve realmente o seu estudo interferido pela questão racial, pela questão do racismo no Brasil. Então, até isso interfere. Geralmente, as faculdades, assim, faculdades que têm mais cursos de humanas, que são faculdades já engajadas nesse cenário antirracista, né, como é o caso da UERN, geralmente as bancas são mais rigorosas mesmo, porque eles já são engajados nessa luta, eles já sabem o porquê que a cota foi criada. Então não tem sentido. Eles participaram muito ativamente Exato. da criação da cota, né? Então, geralmente, essas bancas, elas não vão passar pano. Elas não vão dar essa... Tereza, no fim das contas, é uma mistura de tudo, né? De assim, tudo. de você se sair bem, de você ter Isso. estratégia. Isso. Um pouco de sorte também, né? Um pouquinho a média também do ano. Tudo isso vai influenciar, né? Assim, Com certeza. Não é uma coisa pronta. Não tem como não tem. você só tem como saber quando Isso. realmente estiver lá na hora do SISU, né? Mas assim, tem como se planejar, né? E é justamente essas dicas que eu tô dando. Já veja se você pertence a alguma cota, entendeu? Eu sou de escola pública. Aí uma dica, a UERN exige que a escola pública seja fundamental e ensino médio. Então, se você só você estudou na escola particular e foi pro IF, você não tem a cota de escola pública da UERN, porque você fez escola particular no ensino fundamental. E 1 ano de escola particular já tira a cota, tá? Então, por exemplo, eu fiz o primeiro ano e fui pro IF. Eu não tenho nem a cota da UFESA, porque eu tenho que ter feito, entendeu? 1 ano de... Já tem outras universidades que aceitam... só o ensino médio, na pública, que é o caso da UFESA, por exemplo. Então, se você fez IF, mesmo que você tenha estudado numa escola particular, no ensino fundamental, você tem direito à cota, né? A cota é isso, é um direito. Então, a gente está se referindo dessa maneira. Então, veja quais são os direitos que você tem. Se pela cota PPI você tem direito, se pela cota de renda, pela cota PCD, que são os portadores de alguma deficiência, se você tem direito àquela cota, também passa pela banca, tá, galera? Não é assim... também tem uma banca multiprofissional, né? Exatamente. Pra analisar a cota de pessoas com deficiência. Exatamente. São muitas nuances, São muitas. né? E aí são vários... como é que eu digo? A cota PCD... ela considera vários tipos de deficiência, entendeu? Então, às vezes, porque isso é até uma coisa muito difícil na universidade, porque as pessoas julgam muito que deficiência que você tem para ter. Se a banca analisou, entendeu? Aquela pessoa tinha direito àquela cota. Então, assim, né, eles utilizam vários critérios para determinar se é direito daquela pessoa aquela cota, entendeu? Então, se organize, veja quais são as cotas que você tem direito, né, para você poder selecionar no SISU. Mas assim, a gente trabalhar na perspectiva de tirar uma nota boa, Isso. independente da ação. Exatamente. Se a gente tem direito à ação. Porque a ação afirmativa, ela vem para fazer um reparo. Com certeza. Né? Então, assim, pra trabalhar pra gente concorrer na ampla. Exatamente. Não,
inclusive, gente, o SISU teve uma mudança, né? Os alunos que eram cotistas e tinham notas maiores que os alunos da Ampla, hoje, pela nova lei de cotas, eles são automaticamente levados para a ampla concorrência. Justamente pelo que Tiffany disse. Então, eu sou um aluno cotista de escola pública, mas a minha nota foi muito grande, muito alta, né? Eu sou realocado para ampla concorrência, se minha nota for maior do que alguém que está lá. Justamente para que as pessoas que utilizem das cotas... Que realmente precisam, são as que realmente precisam. Então, a nova lei de cotas, foi muito bem falar isso, porque justamente a nova lei de cotas faz isso automaticamente no SISU. É uma coisa automática, eu não preciso fazer nada. Eu boto a minha nota lá e aí o aluno da cota fica será que eu vou passar na ampla? Porque assim, como são muitas cotas, às vezes são poucas vagas. Então, por exemplo, a cota da L5, que é só escola pública, ela tem pouquíssimas vagas. Tem lugar que tem 3 vagas, 1 vaga. Então, é uma nota que varia de um dia para o outro. De forma absurda. 150 pontos. Entendeu? Então, é mais imprevisível. Às vezes, a pessoa da L5 subiu para ampla concorrência pela nota, aí abriu uma vaga, subiu outra pessoa. Então, assim, a gente se planeja, mas tem realmente todas essas questões. Até o aluno da ampla concorrência, ele tá dentro. Mas uma pessoa que botou na L5, ultrapassou a nota dele, ele vai sair. A L5 vai tomar o lugar dele na ampla, e aí ele desce. Entendeu? Então, o planejamento que eu digo assim, conhecer o processo, no sentido, como é que eu faço o SISU, quantas faculdades eu posso escolher, posso trocar toda hora, a hora que você quiser. O SISU é 24 horas, se você quiser trocar de hora em hora, você pode trocar. Agora só sai uma parcial, todo dia. Então, a parcial que você ficou, na última escolha que você fez. Se quiser passar o dia mexendo, pode mexer. Você só não vai saber que colocação você tá. Só sai no final do dia. Outra dica que eu dou: tentar não ficar o tempo todo entrando no site, sabe, gente? Porque trava. Até porque congestiona, né, gente? Não deixar não fez o seu, sai pro amiguinho fazer. Vejam vídeos, como é que usa o SISU, pessoas mostrando a plataforma, pra você, pelo menos, entender como é que faz, sabe? O planejamento que eu me refiro é nesse aspecto. Planejar meus próximos passos. Mas, como eu disse, tudo depende de tudo, sabe? Agora, já passou o Enem, agora é esperar sair a nota da TRI. E para as pessoas que não conseguiram, né, é planejar o próximo ano. A gente já sabe que, eu tive uma nota ruim, mesmo com muitos pontos, a gente já identifica que o problema foi estratégia de prova, não achou as questões fáceis, a gente já foca nisso, entendeu? E é isso, assim, eu acho que... Recomeçar janeiro. Se reorganiza, descansa um pouquinho e a gente já começa de novo. E como eu disse, né, hoje, graças a Deus, assim, a gente tem muito acesso à informação. Então, procurem vídeos, procurem perfis no Instagram que expliquem a usar o SISU, dicas pro SISU, porque assim, daria um podcast de 3 horas, dar dica pro SISU, né? Mas conheçam o processo antes, para vocês não perderem vaga e perderem aprovações por desconhecimento do sistema, entendeu? Que acontece muitas vezes, infelizmente. Como a gente falou, conhecimento é poder, né? É sim, gente, Ave Maria, é um grande privilégio, talvez, para algumas pessoas que estão ouvindo isso. Como eu falei, eu estava falando para a Tiffany antes aqui, né? Que às vezes, quando a gente conhece muito de uma coisa, a gente se espanta quando as dúvidas são muito básicas. Mas são essas dúvidas básicas que dão poder para as pessoas entrarem na universidade. Talvez uma pessoa nunca nem soubesse calcular a média dela. Talvez alguém que tá aqui assistindo o Nota 1000 não sabia como a TRI funcionava. E agora já vai focar numa questão fácil, né? Exatamente. Então, assim, utilizem essas dicas, assim, no dia a dia de vocês, estudando pro Enem, porque realmente abre muitas portas. São muitos cursos, muitas vagas, né? Em diversos cursos aqui em Mossoró, a gente tem um grande privilégio de ter 2 universidades com muitos cursos, muitas opções para você se engajar em uma área, ter sua formação. Talvez ser o primeiro da família a ter um diploma, olha aí. E trabalhar naquilo que você gosta, né? Isso é um grande privilégio, realmente. Tereza, foi um privilégio pra gente receber você aqui, tá falando sobre isso, né? O Nota 10 e o Nota 1000 tem essa proposta de ir além do que né, só o estudo para o Enem. Eu acho que a gente fez muito bem em comentar aqui e levar essa informação para quem vai fazer o Enem, para quem tá nessa fase já de aguardar esse resultado e respirar, né, ter calma. São muitas nuances, são muitas coisas. Tem muitas coisas que não dependem só do aluno, né? Depende de uma gama, né, de outras coisas, de outras pessoas, do INEP, do MEC, enfim. Mas a nossa parte de passar informação para o aluno a gente já fez. Muito obrigada, muito bom ter você aqui. Eu que agradeço, gente. Foi um grande prazer. Espero que tenha servido aí para os alunos, tenha alcançado alguém, tenha tirado alguma dúvida, acalmar também os pais que muitas vezes não entendem, né? E o filho tá ali angustiado com o Enem, não quer tanto explicar para não falar no assunto, então tô aqui também para ajudar
não só o aluno, mas o entorno dele, que muitas vezes sofre, né, junto com ele esse processo. Então, espero que tenha ajudado. Obrigada, Tereza. Obrigada a você também tá aí do outro lado. A gente tá muito feliz de estar levando esse assunto também, né? E além dessa preparação, mas de entender o Enem de forma integral. Depois eu volto com mais podcast Nota 1000, né? Com mais conteúdo para você que acompanha o nosso canal. Tchau, tchau.